Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre alguns elementos de matemática financeira que são fundamentais para o aprendizado de engenharia econômica, e esses elementos estão presentes no SAVEP. Então aqui os primeiros slides são uma apresentação geral do projeto SAVEP, então a questão de minha formação, as contribuições, lembrando que o projeto SAVEP nasceu dentro de um projeto maior chamado Metodologia Multi-Índice Ampliada. O sistema, então, é composto lá de 7 módulos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o segundo módulo, que é os elementos de matemática financeira, e aqui as principais publicações que retratam estudos de casos realizados utilizando a metodologia multi-índice ampliada com suporte do SAVEP. Então, aqui alguns dados gerais sobre número de usuários e assim por diante, já foi comentado num outro vídeo. Aqui aparece a equipe que tem trabalhado no projeto nesses últimos 5 anos, tem respectivamente os alunos e o período que ele contribuiu com o projeto, né? O Luiz, o Guilherme, a Elza e o Pedro. O Luiz continua até hoje, ele faz doutorado, mas continua ainda trabalhando no projeto. A Elza também continua trabalhando no projeto e o Pedro é o atual bolsista. A Elza é bolsista também, só que na parte de divulgação dos resultados do projeto. Então, aqui são os vídeos que nós estamos postando no YouTube para ajudar a melhorar a usabilidade da ferramenta. Aqui a mesma ideia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos de matemática financeira, formas de capitalização, né, principalmente juros compostos, taxas de juros, séries de pagamentos uniforme e não uniforme e os sistemas de amortização de financiamentos. Então, aqui nós temos um e-book, onde todos esses tópicos são retratados, né, passo a passo, com o desenvolvimento teórico, exemplos e resolução via SAVEP. Então, um objetivo é a gente reconhecer o valor do dinheiro ao longo do tempo, ou seja, uma unidade monetária hoje tem um valor diferente da unidade monetária no futuro. Saber separar juros compostos de juros simples, né, o composto valor atualizado a cada instante de tempo, taxas de juro, séries de pagamentos uniformes e não uniformes e os principais sistemas de amortização de financiamento. O conceito básico é que os juros ele é o resultado de uma base vezes a taxa. Então, independente do sistema, todos os juros são calculados a partir de base vezes taxa. E a partir daí, no caso dos juros compostos, nós chegamos nessa relação matemática, um valor futuro é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais i elevado na n. Como acessar o sistema, tem outros vídeos que ensinam como fazer isso, aqui apenas recordando. Então, a fórmula fundamental da matemática financeira é o valor futuro é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais a taxa elevado no tempo, lembrando que esses dois elementos devem estar na mesma unidade. Aqui um exemplo bem simples, começamos com um capital de R$100, digamos que ele ganha 10% ao período, então ele vai para 110, no próximo período ele ganha mais 10%, ganha 11, já vai para 121, próximo período ganha mais 10%, ganha 12 e vai para 131. Então, o que acontece no regime de capitalização composta, que é o que a gente mais utiliza dentro da engenharia econômica. E como resolver um problema como esse lá no sistema é bem simples, nós temos uma tela aí com 5 inputs, fornece 3 e pede para calcular o quarto e o quinto fica em branco. A fórmula básica, juros, então, é base vezes taxa, né, e os elementos já bastante comum. Aqui, um passo a passo de como é feito a dedução, como que nós podemos chegar no modelo matemático que não vai ser detalhado por questão de tempo realmente, né? Tanto no livro lá a gente encontra, no e-book a gente encontra um detalhamento passo a passo, até entender melhor essa demonstração. Aqui um exemplo comparando então os 3 regimes de capitalização, juros simples, juros compostos e juros contínuos, né? Aqui em cada um deles onde ele é utilizado dentro da engenharia econômica, então o simples ainda é utilizado um pouquinho no payback simples e a taxa de retorno contábil, qual é descartado nesse contexto. No caso, os juros compostos é utilizado nas metodologias clássicas, a multi-índice determinística ou a multi-índice com a simulação de Monte Carlo. E os juros contínuos ele é utilizado principalmente na parte da teoria das opções reais, onde a gente vai ter vídeos futuros explicando um pouco sobre isso. Ali o modelo matemático de cada um desses 3 regimes de capitalização.
Então, juros simples, né, o mais elemento mais fácil de compreender, só que não tem muita aplicabilidade no dia a dia, é mais como uma apresentação mesmo do que uma utilização. Então, ali tem um exemplo de como implementar ele no caso ali, numa planilha eletrônica de cálculo, Excel, por exemplo. Nos juros compostos, como chegaria na fórmula e seus desdobramentos, né? E como que a gente poderia implementar isso numa planilha eletrônica de cálculos. Os juros contínuos no mesmo procedimento. E depois um gráfico mostrando a evolução do montante ao longo do tempo em relação aos 3 regimes de capitalização. Então, os regimes de capitalização, a gente tem ali o simples, né, que seria um modelo linear, né, seguindo uma progressão aritmética, e os juros compostos seguindo uma progressão geométrica. Né. Aqui mais um outro exemplo, mostrando a diferença entre os regimes de capitalização. Aparecem diversos livros, inclusive livros da parte de administração financeira, que é o exemplo citado. Então, a partir daí, a gente tem o conceito, a fórmula e depois a implementação já dentro do sistema e os módulos que, dentro desse módulo Elementos Matemática, quais são os submódulos que foram desenvolvidos, né? A ideia é desenvolver módulos que ajudem no processo de ensino-aprendizagem, não na menor quantidade de cálculos possíveis, né? Aqui o primeiro exemplo, só na primeira tela. Um exemplo aqui bem simples, né? Hoje a gente tem uma questão de juros compostos na remuneração da cadeia de poupança, que ela tem uma regra, né? Quando a Selic estiver a partir de 8,5 ou abaixo, no caso a gente está com o valor abaixo. Aqui um exemplo, né? Então vamos considerar uma taxa de juros de 2,1% ao ano e nós vamos querer transformar essa taxa anual em mensal, né? Então fazendo essas informações, selecionando a taxa, o período de referência, seja o que ele está aí para onde eu quero transportar, nós podemos calcular, e nesse caso a gente usaria em 0,17. Então a caderneta de poupança, nesse caso, daria uma remuneração de 0,17% ao mês. Transformando a Selic, que atualmente é em 3% ao ano, ela mensal daria o valor de 0,25% ao mês. A fórmula, então, que a gente tem lá, a questão do dobramento dos juros compostos, né? O conceito gera a fórmula e a partir da fórmula a gente tem os desdobramentos e todas elas estão implementadas dentro do sistema, né? Lembrando só esse detalhe importante que a taxa de juros e o número de período deve estar sempre na mesma unidade de tempo. Uma aplicaçãozinha simples, né? Um exemplo ali de como a gente calcular, você tem um momento lá, os 5.000 que está na data 1, a gente quer trazer ele para a data 2, então, descapitalizando ele a 5%, nós chegamos no valor de 4.761. Aqui outros exemplos, né? Processo de capitalização, tem sempre a referência, né? Qual é o livro que eu estou pegando como exemplo, só para ilustrar como resolver probleminhas como esse lá dentro do sistema. Depois, no outro momento, a gente vai fazer um vídeo só já usando direto o sistema. Hoje a ideia é de apresentar vários tópicos que são importantes, que são elementos da matemática financeira, mas que são fundamentais para o entendimento da engenharia econômica. O cálculo da taxa de juros, né? Então, mais um exemplo ali de como converter taxa de juros, nesse caso de 6,5% ao ano, transformado mensal, daria 0,53. Um próximo, mais alguns exemplos, né? Esse aqui é um exemplo bem tranquilo, mas bem fácil de se perder, algo bem cotidiano, mas que gera bastante confusão. Então, vale a pena dar uma olhada com calma nesse exemplo. Nesse caso, então, calculando ali a resolução do sistema, você teria uma taxa de juros de 25% e não de 10%, como poderia ser o primeiro valor. Quando você trabalha com mais de um período, você tem que recorrer a métodos numéricos, por exemplo, o método Newton-Raphson, para poder fazer as iterações e conseguir ter uma aproximação de qual seria a taxa de juros desse período. No sistema, isso já está programado, foi o método que nós resolvemos incorporar. Aqui mais um exemplo, né? Aqui um exemplo um pouquinho maior, onde você pode ver, depois você pode parar esse vídeo, rever de novo o contexto, né? o enunciado e depois ver como que acontece a solução. Agora o fluxo de caixa, onde você tem vários pagamentos, nesse caso está considerando pagamentos todos eles iguais, porque você considerado uma série de pagamento uniforme, e você consegue, né, através de maneira de deduzir a forma de uma progressão geométrica, você consegue deduzir qual é o valor presente
qual é o fluxo de caixa, qual é o N, e o I, no caso, é um processo numérico, e no caso, o método Newton-Raphs, que é o que a gente está utilizando. Como implementar isso em uma planilha eletrônica de cálculo e como que você resolve isso dentro do sistema SAVEP. Aqui mais alguns exemplos, né? Que é a mesma ideia, às vezes relação entre presente e futuro, presente e prestação, ou outro entre futuro e prestação. Então, todos esses que nós vimos por enquanto, todos eles estão dentro desse mesmo módulo que tem 5 elementos, eu forneço 3, peço para calcular o quarto e o quinto ele fica em branco. Aqui mais um exemplo, né? São diversos exemplos que são resolvidos nesses slides e que ajudam a entender qual é a lógica. Nesse caso, agora nós estamos trabalhando com fluxo de caixa não uniforme, a gente vai acessar um outro módulo. Primeiro definindo qual é a quantidade de parcelas que eu tenho, depois fornecendo quais são esses valores e, por fim, determinando o valor que eu estou buscando, né? Aqui mais alguns exemplos, ele vai mostrar passo a passo dessas parcelas, descapitalizando ela até gerar o valor presente, que seria o somatório de todas essas projeções, o que é muito importante. Uma outra situação que a gente precisa calcular a taxa interna de retorno de um fluxo de caixa, como fazer isso numa planilha, por exemplo, no Excel tem uma função pronta. E no sistema a gente pode informar os valores, né, qual é o valor presente, quais são as expectativas futuras, né, anteriormente eu defini qual é o número de parcelas, e ele vai me dar qual é essa taxa, nesse caso é de 10%. Aqui mais alguns exemplos, né, no caso ali a gente calculou o valor presente, agora o valor futuro, e a gente pode estar calculando a taxa de juro, né, no caso que tem uma questão de concurso, né, onde a gente está determinando qual que é a taxa de juros desse diagrama do fluxo de caixa apresentado ali. Nesse exemplo, a gente passa as informações e no final a gente gera que essa taxa é da ordem de 3%. Aqui mais alguns exemplos. No caso aqui são séries perpétuas, né? Isso às vezes acontece quando a gente está calculando o valor residual de um projeto que ele não será descontinuado, a gente vai considerar que ele tem uma vida infinita, a gente quer saber a análise dele, por exemplo, dos 10 primeiros anos, então a partir do no décimo ano a gente faz uma descapitalização da vida infinita desse projeto para concentrar e determinar o valor de revenda, o valor residual, o valor de revenda do ativo. Então aqui tem alguns exemplos, né, séries perpétuas. Aí pode ser perto por planta, constante ou crescente. Aqui são alguns detalhezinhos sobre a questão da aposentadoria e os sistemas de amortização de financiamento. A gente tem lá vários sistemas, né, principalmente são destacados o Price, o SAC e o sistema americano. Então ali a gente tem qual é uma fórmula matemática e como implementar ele numa planilha eletrônica de cálculo. Essas planilhas estão disponíveis para download na página do sistema. E também ele é preparado já dentro do próprio SAVEP. A gente tem então um módulo específico para trabalhar com o sistema de amortização, onde você escolhe qual é o sistema, define qual é o valor do financiamento, a taxa de juros, o prazo, se tem carência ou não tem carência e o que acontece dentro dessa carência, se eu estou pagando juros ou se eu estou acumulando juros na minha dívida. Aqui um exemplo foi considerado um investimento de 10 mil, uma taxa de juros a 10% ao período, pelo prazo de 3 anos, com um período de carência no regime Price, que é aquele regime que acontece no dia a dia, onde as prestações são consideradas constantes, principalmente no comércio, a utilização desse sistema. O outro sistema na sequência é o SAC, utilizando os mesmos valores, só que aqui a carência ela foi com capitalização, ou seja, eu não paguei os juros gerados dentro do próprio período. Isso é bastante comum em financiamentos, por exemplo, da aquisição de imóveis, né? Casas, apartamentos e assim por diante, acaba ocorrendo muito a questão do sistema de amortização constante. Ok? Era isso. Então, obrigado.